Estamos nessa manhã de domingo, neste culto intitulado Culto da Ressurreição, na Páscoa do Senhor, comemorando, irmãos, esta grande vitória que foi a ressurreição de Cristo Jesus. E para isso, então, irmãos, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 12, texto este que tem por título A Ressurreição de Jesus. Lucas 24, a partir do versículo 1 até o versículo de número 12. O texto diz, irmãos, anteriormente que houve então a morte de Jesus, logo depois, ainda na sexta-feira, o seu sepultamento, havendo então dia de sábado, então sábado que seria ali e é guardado pelos judeus, um dia de silêncio, e então chegou o domingo, primeiro dia da semana, o versículo 1, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Que o Senhor mesmo aplique, então, a sua palavra nos nossos corações, derramando, então, da sua edificação e também da salvação para aqueles que ainda não servem. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso da palavra do nosso Deus, somado também a outras passagens paralelas a esta, né? Todos os outros evangelistas, eles vão falar deste feito, deste momento singular do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. Mas salta aos meus olhos, irmãos, 3 fatos que são apresentados aqui nessa passagem bíblica. 3 fatos. O primeiro deles, irmãos, que fica muito claro, é que as mulheres que foram ali ao túmulo de Jesus, elas não aguardavam, elas não esperavam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Perceba no versículo 1 que o texto deixa bem claro que na alta madrugada, né, então logo após o dia do sábado, no sábado elas não poderiam fazer isso, elas foram sim ao túmulo, mas elas foram ao túmulo esperando não a ressurreição, aguardando não a ressurreição, não um túmulo vazio, mas ao contrário disto, elas esperavam encontrar ali um morto, um corpo, um cadáver. Tanto que elas levam aromas justamente para embalsamar o corpo de Jesus, que para elas
estava ali no túmulo. Para elas, estava ali sepultado, porque era o que elas, de maneira muito lógica, esperavam encontrar ali no túmulo. E detalhe, não apenas elas, não apenas as mulheres que foram ali ao túmulo naquela madrugada de domingo, mas perceba, também os apóstolos e outros homens que estavam reunidos com eles, né? A palavra do Senhor diz, no versículo de número 9, que quando elas saem ali do túmulo, elas começam a anunciar, né? Vão até os 11 apóstolos, os 11 discípulos, onde eles estavam, e diz ali que havia outras pessoas também reunidas com esses 11 discípulos, e elas contam para eles, né, que Jesus, ele ressuscitou, que o túmulo dele estava vazio. Elas contam o encontro que tiveram ali com 2 varões, com 2 anjos, que lhes revelaram essas coisas. E assim que os homens ouvem, o versículo 11 diz então que eles tomaram aquelas mulheres como loucas, como mulheres doidas. E não apenas isso, mas eles dizem que elas falavam como que por um delírio. No grego original, a palavra aqui, leros, que seria melhor traduzido por um disparate. O que elas estão falando é um disparate, que no nosso português também poderia ser traduzido como uma loucura. O que elas estão falando é uma loucura. E pior ainda, irmãos, ainda no nosso português, o lero poderia também ser traduzido como uma fofoca. Essas mulheres estão apenas fofocando, estão loucas, doidas. Por quê? Porque ninguém, este fato aqui é claríssimo, ninguém, nem as mulheres, nem os discípulos, ninguém ali em Jerusalém, ninguém no mundo estava aguardando a ressurreição de Jesus, estavam esperando ali a ressurreição de Jesus. O segundo fato que me salta aos olhos aqui é que também ninguém, né, eles não lembravam do ensino do Senhor Jesus Cristo. Por mais estranho que isso nos pareça, mas eu quero provar para você que não é tão estranho assim. Ninguém estava lembrando das palavras de Jesus. Jesus Cristo teve 3 anos de ministérios. E nesses 3 anos de ministério, que é um tempo curto, ele revelou muitas coisas para os seus discípulos, para todos que caminhavam ao seu lado. E uma das coisas que ele revelou em muitos momentos foi justamente a sua morte, o seu sacrifício, mas também a sua ressurreição. Mas ninguém lembrava do ensino de Jesus. Perceba que quando os varões se revelam ali para as mulheres, e esses varões eram anjos com vestes ali resplandecentes, as mulheres percebem que é algo especial, elas ficam perplexas. O texto diz no versículo 5, que elas baixam os olhos para o chão numa atitude de medo, de temor, ali, de respeito, e aí os anjos questionam as mulheres. E o questionamento que os anjos fazem para elas é: por que buscai entre os mortos o que vive? E aí no versículo 6, eles declaram: ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Mas detalhe, eles também dizem, e isso não é novidade para vocês. Vocês deveriam saber disso, vocês deveriam estar lembrados disso, porque não é algo que aconteceu do nada, mas ele mesmo apontou para isto. Versículo 6, lembrai-vos, disse os anjos, de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando Jesus Cristo mesmo disse, e eles usam as mesmas palavras de Jesus: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Lembrem-se que ele ensinou isso para vocês, lembrem-se que ele falou isso para vocês, ele revelou isso em muitos momentos, tanto que no versículo 8 está escrito: então elas se lembraram das suas palavras, lembraram das palavras de Jesus, porque estavam esquecidas. Ninguém lembrava do ensino de Jesus, ninguém lembrava das palavras do Senhor Jesus, daquilo que ele havia revelado. E perceba, não só as mulheres novamente, também os homens. Quando as mulheres chegam
diante dos apóstolos e diz para eles: olha, ele não estava lá e 2 anjos surgiram e eles nos disseram que ele ressuscitou. Eles não disseram: é verdade, nem isso. Essas mulheres são loucas, fofoqueiras, olha, estão delirando, não é verdade o que elas estão dizendo. Ninguém lembrava da ressurreição, ninguém lembrava do seu ensino. E a pergunta é: por quê, né? Por que não lembravam do ensino de Jesus? Por que não lembravam de algo tão importante? Eu encontro pelo menos 3 razões, das 3, acredito eu que uma delas é verdadeira. Eu acredito que uma das possibilidades é que porque ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Mas pastor, os anjos não disseram lembrai-vos? Então, essas mulheres ouviram. Então, o que elas disseram é verdade, né? Elas se lembraram. Mas é aquela coisa, irmãos, Jesus estava falando e as pessoas não estavam ouvindo. Vocês que estão aqui presentes, me ouvindo, ou você que está em casa ouvindo essa palavra, você pode estar aqui presente, você pode estar olhando para mim, você pode estar vendo o meu balbuciar, os meus lábios se moverem, mas de fato e de verdade, nem todos que aqui se encontram significam que estão ouvindo aquilo que eu estou falando. Por isso que a palavra do Senhor, em alguns momentos, principalmente no livro do Apocalipse, vai dizer: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O fato é que nem todo mundo que tem ouvido, ouve. Então, a primeira possibilidade é que sim, Jesus falou, Jesus revelou, mas embora os discípulos estivessem presentes, embora as mulheres estivessem presentes, eles ouviram, mas não ouviram. Talvez não ouviram porque estavam preocupados com outras coisas, com a lida da vida. Às vezes a gente está diante de alguém que está pregando a palavra e a nossa cabeça está no feijão, está no arroz, está no preço da gasolina, está nos nossos problemas. Você está aí olhando para mim fazendo assim, mas não está ouvindo. Talvez não tenham ouvido. A segunda razão pelo qual talvez não lembravam do ensino de Jesus é porque sucumbiram aos problemas ali do momento, né? Havia muito medo no coração desses discípulos de Jesus. Eles estavam acuados, escondidos, muito temor, e afinal de contas, Jesus havia padecido muito na cruz do Calvário, Jesus estava desfigurado, e assim eles o viram, e certamente a última coisa que passava no coração deles é que aquele homem que foi triturado, foi ali como que uma carne moída, posto ali dentro do sepulcro, a última coisa que eles pensavam é: este corpo vai ressuscitar. Eles sucumbiram aos problemas ali do momento, ao medo, ao temor e tudo mais. E em terceiro lugar, uma terceira possibilidade de por que eles não lembravam do ensino de Jesus, para mim é o pior de todos, mas é uma possibilidade, é que Jesus lhes revelou, lhes falou, mas eles ouviram, sim, ouviram, mas eles não acreditaram. Pasmem, pasmem. Ainda hoje há muitas pessoas que não acreditam na ressurreição de Jesus. Pasmem. Ainda hoje há muitas pessoas que dizem acreditar, mas vivem como se não crescem na ressurreição de Jesus. Pasmem. Talvez eles não tenham acreditado. O fato é que, primeiro, ninguém aguardava a ressurreição de Jesus. E em segundo lugar, um outro fato é que ninguém lembrava do seu ensino. Mas o terceiro e último fato, e este é um fato que me chama muito a atenção, e para mim é a mensagem desta manhã para todos nós, e para você que também está em casa, para você que ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador, para você que tem refletido sobre essas coisas, para você que está tendo a oportunidade de nesta manhã ouvir a palavra, mas de fato ouvir a palavra. Não apenas estar presente, mas ouvir mesmo. Você está tendo esta oportunidade. Você que eu convido a, neste momento, não sucumbir aos problemas da lida. Eu sei, talvez a sua vida esteja sendo muito difícil, muito complicado. Você que está me acompanhando por esta câmera, onde você se encontra neste momento? Na sala da sua casa? No seu quarto? Você está reunido em família? Você está sozinho? Talvez o seu casamento tenha chegado a um fim? Talvez você esteja sofrendo muito porque os seus filhos estão distantes. Talvez você esteja num quarto de um hospital. Talvez você esteja sofrendo com o diagnóstico de alguma enfermidade. Talvez não haja esperança no seu coração. Não sucumba
a esses pensamentos, mas ouça a palavra do Senhor, é para ti. E aí o último e o terceiro fato, então, desse texto, é que a ressurreição é o maior sopro de esperança que existe. É a ressurreição. A ressurreição é o maior sopro de esperança para ti, não só para nós, igreja do Senhor Jesus, mas eu afirmo nesta manhã, para você que também está distante dos caminhos do Senhor. Perceba que dentre todos que ali estavam, todos, sem exceção de nenhum, todos eles, nenhum aguardava a ressurreição de Jesus, nenhum deles. Nenhum deles se lembrou ali do ensino de Jesus acerca da sua ressurreição. Nenhum deles. Todos eles estavam amedrontados, todos eles estavam escondidos. As mulheres foram ali para o sepulcro, esperando encontrar um corpo, um cadáver. Não foram esperando encontrar um túmulo vazio. Mas dentre todos, havia um homem, um discípulo, que eu creio que o tormento era muito maior no seu íntimo e no seu coração. Todos estavam atormentados, esse estava muito mais. Havia uma tempestade no coração deste homem, uma tempestade de mágoa, uma tempestade de ressentimento, uma tempestade de arrependimento, uma tempestade de tristeza. E para ele era algo que desde a última sexta-feira, para ser mais exato, desde a madrugada de quinta para sexta, ele vinha sendo corroído, destruído. A cada instante morria um pouco mais dele mesmo. Um homem que não tinha mais nenhuma perspectiva de futuro, um homem que não tinha mais nenhuma esperança. Para ele tudo acabou, não havia como ele colocar aquele leite que fora derramado dentro do recipiente, não tinha como ele voltar atrás, não tinha como ele voltar um tempo, não tinha como, talvez, desde a última sexta-feira, este homem, este discípulo amargurado, ele dizia assim: quem dera eu tivesse outra oportunidade, quem dera ele ainda estivesse vivo, quem dera ainda fosse a quinta-feira, eu não o trairia novamente, eu não blasfemaria contra ele, quem dera. E este homem era Pedro, que quando traiu Jesus, a palavra do Senhor diz que ele chorou amargamente, ele sofreu, ele padeceu. E depois disto a palavra não fala mais sobre Pedro. Como todos os outros, se manteve distante. Aliás, eu creio, mais do que todos os outros, porque quando ele traiu a Jesus, o evangelista diz que na sua última traição, na terceira, que ele blasfemou contra Jesus, dizendo impropérios contra Cristo, diz que os seus olhos se encontraram com os olhos de Jesus. Como estava Pedro naquela sexta-feira, naquele sábado de silêncio, neste domingo? Todos sofriam. Acredito eu que Pedro era o mais atormentado. 2 homens, de maneira direta, traíram a Jesus. Judas, que o vendeu, e a sua amargura foi tão grande que ele buscou o próprio suicídio. Pedro também o traiu, blasfemou contra ele por 3 vezes. Por 3 vezes, chorou amargamente. Não buscou a própria morte, mas certamente não amava mais a sua própria vida. E aí, o que acontece? Quando as mulheres chegam lá e contam para os 11, Pedro também estava lá, conta para alguns homens que ali estavam. Pedro também, acredito eu, não aguardava a ressurreição de Jesus, também não lembrava do seu ensino. Mas quando elas contaram, e que todos disseram: elas estão delirando, Pedro, no versículo 12, ele tem uma atitude que é diferenciada. Diz o texto que ele levantou-se, correu para o sepulcro. E quando ele chegou lá, ele se abaixou, procurou, nada mais viu, senão
os lençóis de linho que ali estavam, e diz o texto que ele retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Sabe o que eu acredito, irmãos? Eu acredito que se fosse dado uma pena, uma caneta para Pedro neste momento, Pedro, compõe uma canção agora, eu acho que ele teria composto, porque ele vive. Posso crer no amanhã. Porque ele estava desesperado, ele não poderia mais voltar atrás, ele não poderia mudar o passado. Aquele que ele traíra estava morto, não havia solução. Quem sabe ele dissesse todos os dias, desde a quinta-feira, eu queria poder olhar mais uma vez os seus olhos e dizer perdão, perdão. Ele está vivo porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, eu posso crer no amanhã. Tanto que Marcos capítulo 16, versículo 7, um texto paralelo a esse, diz que as mulheres não apenas informaram aos apóstolos que Jesus havia ressuscitado, como elas ainda disseram assim, as palavras dos anjos para as mulheres: ide, dizei aos discípulos que ele ressuscitou, e dizei a quem? A Pedro também. Jesus Cristo foi claro, avisa Pedro, porque eu sei que ele está angustiado, ele está entristecido, ele está amargurado. Diz a ele, de maneira personalizada, quando as mulheres chegaram, embora Lucas não revele, mas Marcos sim, e disseram, olha, vê só, ele ressuscitou, dois homens, são loucos, estão delirando, e elas, não é verdade. E Pedro, ele mandou a gente dizer para você de maneira específica, ele mandou te dizer que ele vai vir adiante de nós, ele vai vir ao teu encontro. A ressurreição é o maior sopro de esperança que existe, que há. A ressurreição é um sopro de esperança para ti, para você que está desesperado, para você que está amargurado, para você que desistiu da vida, para você que está sem eira nem beira, sem lenços, sem documento, que não sabe para onde ir, que não sabe o que pensar, que está desesperado, pondo a mão na cabeça, para você que está com sua família destruída e acha que é o fim, para você que está com um diagnóstico terrível e acha que chegou ao fim. Não! A mensagem da ressurreição é que há um sopro de esperança para ti. Se Jesus pudesse entrar, e Ele pode, onde quer que você esteja agora, e na situação que você esteja, Jesus seria aquele, Ele poderia dizer, fulano, ninguém solta a mão de ninguém, você está comigo, calma. Ninguém solta a mão de ninguém, calma. Jesus Cristo ressuscitou, e este é um sopro de viva esperança. Foi assim na vida dos discípulos? Claro que foi. Logo após a ressurreição de Jesus, os discípulos que estavam acuados se tornaram uma bomba, proclamando as novas de salvação. E dentre eles, mais uma vez, quem se destacou? Pedro. Pedro. Por quê? Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. E o amanhã de Pedro foi transformado totalmente, assim como eu creio que o seu amanhã também pode ser transformado. Mas detalhe, o seu amanhã será transformado com a atitude que você praticará hoje. Hoje, Jesus ressuscitou e é o teu maior sopro de esperança. Que Ele nos abençoe, irmãos.